Bom, esse aqui vai ser meu primeiro vídeo, né? Vai ser como se fosse a exteriorização do que eu quero para minha vida futura. E basicamente é uma mudança de perspectiva, né? Eu acho que por muito tempo eu fui uma pessoa muito negativa, pensava muito no que poderia dar errado nas coisas. Porque o ser humano é assim, né? Ele tenta prever tudo antes de acontecer. E, querendo ou não, a gente é ensinado de que a gente deve se preocupar em tentar ver as coisas antes de. Na verdade, é como se a mídia, as redes sociais, a televisão, meio que botasse na nossa cabeça que a ideia é ficar com medo de tudo antes de tentar, sabe? E começar a gerar um monte de preocupação na cabeça antes mesmo de acontecer, cara. Eu já fui assim, muita gente é assim, e eu decidi mudar a forma como eu faço as coisas, mudar a minha perspectiva sobre isso. E pra ser bem sincero, eu não quero mais ser assim, entendeu? Então, o que eu vou fazer agora é justamente virar o papel. Basicamente, tudo é fácil, tá? Eu não me importo. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Eu não vou me preocupar com resultados, eles vão aparecer com o tempo. Mas antes de tudo, meter a mão na massa. É fazer e nem sequer pensar sobre se vai dar certo ou se vai dar errado. Eu vou meter o louco, eu vou fazer, eu não quero saber. Então, as preocupações são verdadeiras limitações. Na Bíblia, sempre tem duas ideias, né? Tem a dualidade das coisas. Tem Deus, o Espírito Santo e o diabo. Essas duas existências existem na nossa cabeça o tempo todo. Deus, o Espírito Santo, sendo a salvação, a iluminação, e o diabo sendo como se fosse uma personificação de algo ruim, né? Então, existem duas vertentes em qualquer ação que a gente toma na nossa vida, sendo a boa ou a ruim. Por exemplo, eu vou botar um exemplo bem comum que a maioria das pessoas. Eu vou para esse novo emprego, né? Eu vou fazer entrevista de emprego. E se eu fazer entrevista de emprego, não der certo e tal, essa já é a primeira mentalidade. Como se fosse a encarnação do diabo, mas numa perspectiva psicológica, numa ideia psicológica. E a outra vertente seria o Espírito Santo, a salvação, a iluminação, o Deus, que seria vai dar certo. É fácil, é simples. Não tem que se preocupar. É isso. E o que muita gente tem medo é que o simples parece errado, né? A gente gosta de botar ideias complexas na nossa cabeça, porque o ser humano, ele com o tempo, né, desde a parte biológica de desenvolvimento da parte pré-histórica, o ser humano foi uma criatura que começou a racionalizar tanto que ele começou a criar problemas, quer dizer, começou a criar soluções para diversos tipos de problemas diferentes. Então, o que antes era só sair da caverna e caçar um alimento e voltar, começou a gerar e se, e começou a criar diferentes tipos de estratégias. Mas hoje em dia, a nossa mente ela não está preparada para esse tipo de coisa, ela não está preparada para esse tipo de pensamento, porque tudo hoje em dia mudou muito desde a época em que a gente se comparava assim há centenas de milhares de anos, né? Tinha muito essa questão de biológica, de caçar, de procurar alimentos, procurar uma caverna nova, lugares novos, diferentes. Mas a evolução humana foi tão rápida que não deu tempo para nossa mente se adaptar a esse novo ambiente. O que nós vivemos hoje
né? Tudo que é feito hoje em dia, principalmente em questão de mídias, em questão de governo, em questão de ideologias, tudo hoje em dia é baseado justamente nessa parte justamente do princípio cognitivo primário, primitivo que o ser humano hoje em dia ainda tem. Mesmo que vivemos em sociedade e que muitas coisas tenham sido mudadas e modificadas conforme o tempo, né? Justamente por causa de evolução psicológica, metodologias, agricultura, industrialização, globalização, tudo isso veio mudando com o tempo, mas o nosso cérebro ele ainda é muito primitivo. Foram tantos anos de evolução biológica na ideia de sobrevivência que foi uma mudança muito brusca, muito rápida. E as consequências de que a gente está vendo hoje em dia é justamente porque o ser humano ele não realmente se adaptou ainda a toda essa mudança. Então, o medo que a gente sente, depressão, todas essas ideias que a gente vê hoje em dia, parte disso, se não for controle causado por um fenótipo externo, é nós mesmos nos aprisionando, criando ideias negativas ao nosso redor para manter a gente do mesmo jeito. Isso é uma metodologia, a psicologia hoje em dia já diz sobre isso, que nós mesmos é que criamos as nossas barreiras. É por isso que diz que o seu pior inimigo na sua vida é você mesmo. Você é o seu pior inimigo. Porque você mesmo cria essas ideias, cria essas repetições, esses problemas que na realidade nem sequer existem. Você mesmo está se privando de conseguir aquilo que você quer. É por isso que você não consegue. Tá? Então eu decidi fazer isso como um testamento, meu testamento. Pra ser bem sincero, eu nem sei se eu vou fazer outro, mas se eu sentir a necessidade eu vou fazer. Eu quero que isso seja uma lembrança pro meu eu do futuro de que não custa. É só fazer, né? O que é o pior que pode acontecer? Só faz. Se der algo ruim durante o processo, você resolve lá. É melhor você descobrir o que pode dar errado fazendo do que nem sequer começar. E se der certo, porra? E se der certo? Então teste, mete as caras, faça. Não tenha medo. Não tenho que ter medo. Tá? Então é isso. Esse é o primeiro de muitos, talvez, não sei. Mas é um momento bom pra mim. É um momento como se fosse uma reflexão. Né? Não sei o que vai acontecer, mas pelo fato de eu já estar metendo minha cara e ter feito esse vídeo, já é um início, já é um começo. Eu sei que eu vou conseguir tudo que eu quero, porque eu sou incrível, eu sou o que sou, então é isso. Obrigado.